Segunda-feira da Semana Santa. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Amados irmãos e irmãs, com as celebrações deste final de semana, nós demos início à nossa grande semana, a maior semana da nossa fé cristã, a Semana Santa. E agora, ao longo desses dias que precedem o Tríduo Pascal, que acontecerá na quinta, sexta e culminará no sábado de Aleluia, no sábado santo, nós vamos ter esses evangelhos bem próximos dos eventos da Paixão. E alguns personagens vão chamar muito a nossa atenção nesses dias. E um deles, que já começa chamando a nossa atenção hoje, é exatamente Judas Iscariotes, que faz parte de toda essa trama. O evangelho de hoje ele traz para nós um contraste que é muito interessante. Nós vemos Jesus, nós vemos amigos de Jesus, nós vemos Jesus sendo cuidado por esses amigos. Nós vemos Judas, um dos apóstolos de Jesus, fazendo um comentário que faz com que nós nos recordemos muitos comentários jocosos que são feitos até os dias de hoje, com relação à igreja, com relação à liturgia, com relação a tudo aquilo de valor e de belo que se coloca nas nossas igrejas. Judas hoje chama atenção porque aquele gasto, que aos seus olhos desnecessários, feito a Jesus, poderia ter sido poupado e transformado em 300 moedas de prata. Não podemos esquecer que o preço que Judas vendeu Jesus foram apenas 30 moedas de prata. Judas vendeu Jesus por 10% do que valeria esse perfume que hoje foi derramado a Jesus. É exatamente esse o pensamento que até hoje muitas pessoas fazem, olhando para as nossas igrejas, olhando para as belezas que nós temos nas nossas igrejas, olhando para belezas históricas que estão na história da igreja, nas grandes catedrais, nas grandes basílicas, alegando que a igreja é hipócrita, a igreja gasta esse dinheiro todo com estas coisas mundanas e passageiras e não cuida dos pobres. Bom, essa demagogia ela é bastante furada, porque se você for realmente fazer uma pesquisa séria e for realmente olhar para o cuidado que se tem para com os pobres no mundo, a maior parte é feita pela igreja, a maior parte é feita por instituições da igreja, a maior parte é feita por congregações, por ordens da igreja. Então isso é uma conversa furada que quem inventou isso não foram os demagogos de hoje, foi Judas Iscariotes. Os pobres nós sempre teremos, e os pobres nós continuaremos cuidando dele, como sempre cuidamos. Mas isso não faz com que nós tenhamos que tratar aquilo que é sagrado com desprezo. Aquilo que é tratado com banalidade não pode ser aplicado àquilo que é sagrado. Então, por isso é muito importante que a igreja tenha sempre esse cuidado. É claro que é necessário um equilíbrio. É claro que existe um princípio na liturgia, que está no Concílio Vaticano II, que reza que tudo aquilo que é feito na liturgia deve seguir o princípio da nobre simplicidade. É necessário que seja simples, mas também é necessário que seja nobre, não pode ser feito de qualquer forma, né? E hoje ainda neste evangelho nós temos ocasião de ver algo que também chama a nossa atenção, né?
Nós temos uma ressurreição que foi feita há pouco tempo, cronologicamente no Evangelho. O Evangelho que hoje é o capítulo 12. Não esqueçamos que no capítulo 11 aconteceu a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro, por mais que tenha sido um milagre tão grandioso de Cristo, hoje nós vemos qual é o destino de Lázaro. Lázaro ressuscitou para trás. Lázaro ressuscitou para esta vida que ele já tinha. Lázaro ressuscitou, com todo respeito, de uma forma que eu não gostaria de ressuscitar. Acredito que a morte já é uma experiência muito traumática para a gente viver ela uma vez. Acredito que se Deus me desse essa oportunidade de escolher, e aí volta, quer fazer mais alguma coisa? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, né? Morrer uma vez nessa vida já é muito triste. Lázaro morreu, uma e duas. Então Lázaro tinha ressuscitado há alguns dias. Nós estávamos da semana da paixão. E os judeus já estavam organizando a sua morte, porque o milagre da ressurreição dele estava trazendo muitos para junto de Cristo. E o Evangelho de São João traz essa verdade para nós. A gente vai vendo que a cada sinal, a cada milagre, mais e mais conversões vão acontecendo. Só que esse é o último milagre. Esse é o ápice das conversões. E nós vamos acompanhar na Semana Santa que no final, aos pés da cruz, Cristo vai estar quase sozinho. E então não são os milagres que fazem toda a diferença. Não são os milagres os responsáveis por mudar o nosso coração e transformar as nossas vidas. Aqueles que ouviram a Cristo e permitiram-se alcançar por Ele foram transformados, com ou sem milagres. Então por isso, viva essa Semana Santa e viva ela com simplicidade, com nobreza, mas com simplicidade. Participe de todas as celebrações que a sua paróquia te disponibilizar. Participe de todos os momentos de fé, as devoções, via sacra, adoração, tudo que vai acontecer, para que assim verdadeiramente nós possamos ser aqueles que também, mesmo na ausência dos milagres, sejamos capazes de nos deixar tocar pela graça e sermos também nós transformados para vivermos com alegria a Páscoa que se aproxima. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.